E aí, dentro desse projeto do jogo interior, né, eu contei aí a criação desse instituto, de uma escola, de levar isso para mais gente, de conhecer outras culturas e tal. Eu acabei que, num certo momento, eu acabei sendo a pessoa, né, responsável por desenvolver esse mercado e por treinar pessoas também, por treinar na metodologia as pessoas, né? E aí foram 3, 4, quase 4 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de várias viagens. E eu tive a honra de conhecer alguns países, de levar isso a alguns locais que para mim eram locais místicos, né? Então eu vou contar aqui, num momento eu tive que fazer esse programa, levar esse programa para um grupo na Rússia, em Moscou especificamente. E tive um contato lá, fizemos um contato com uma pessoa que representava a empresa lá, uma pessoa já assim com muito conhecimento da área de desenvolvimento humano, uma pessoa super instruída, com vários treinamentos dentro da Rússia e fora da Rússia. Eu tive contato com essa pessoa na Itália. E essa pessoa falou, não, acho que dá para a gente fazer um programa, levar esse programa para os russos. E eu fiquei com o pé meio atrás. Falei, puxa, mas espera aí, como é que será que é, né? Como é que será que vai ser um brasileiro chegando lá na Rússia e trazendo uma metodologia que teoricamente é uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos? Como é que isso vai ser recebido, né? E eu vou contar para vocês que eu fiquei meio que assustado, para não dizer apavorado até. Mas enfim, a coisa começou a andar e o curso foi confirmado, foi tudo certo. Eles me fizeram um convite oficial, eu tive que fazer uma documentação e tal. E fui 45 pessoas, em torno de 45 pessoas, num curso que durava uma semana, praticamente uma semana. E aí eu fui para a Europa, tinha lá outras coisas para fazer, mas o projeto principal era ir até Moscou. E fui até Moscou e estava ali meio que preocupado, né? As pessoas que organizaram o evento me diziam quem eram as pessoas vindo de outros países, ali de toda aquela parte da Rússia, né? Que é uma área muito grande, os países vizinhos, pessoas que tinham PhD, pessoas com muita experiência, gente com certificação internacional lá em 2, 3 entidades diferentes. E o programa, obviamente eu ia fazer o programa em inglês e isso ia ser traduzido para o russo, né? Então tínhamos um tradutor. Eu já tinha feito o programa em inglês e sido traduzido, por exemplo, na Itália, fiz vários. Tinha feito já na Inglaterra, tinha feito nos Estados Unidos, mas na Rússia era algo um pouco diferente. E fomos, né? Fomos para um primeiro dia, não era um hotel assim muito bonito, tal, era uma sala, meio que um prédio antigo de Moscou. Mas era um lugar ok, né? Tinha lá o grupo muito heterogêneo, tinha gente muito nova que falava inglês. Tinha gente um pouco mais já de idade, tinha algumas muito experientes, a maioria não falava inglês, mas os que falavam fluentemente. E eu tinha um bom tradutor, uma pessoa jovem também, mas que conhecia bem o inglês, e eu espero que ele conhecia bem o russo também, porque eu não sabia o que ele estava traduzindo. A única coisa que eu aprendi ao longo desse treinamento é que quando você fala alguma coisa em inglês, você pode esperar a tradução mais ou menos em 2 a 3 vezes o tempo que você falou, né? Então, se eu falar para vocês, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, em inglês, isso vai levar o dobro ou triplo do tempo para ser dito em russo, né? Então, também muda um pouco a dinâmica. Mas o que eu pude encontrar ali, né? Primeiro, eu pude encontrar um público, um povo extremamente receptivo, um povo muito aberto ao aprendizado, um aprendizado profundo,
uma necessidade de ir mais adiante, de ir mais a fundo, de fazer mais perguntas, de ter mais práticas, sabe? Um grupo assim totalmente ligado, conectado com o tema, interessado com o tema e, mais importante, com um respeito a quem está dirigindo o programa que eu não vi em nenhuma outra parte do mundo até agora, né? Um respeito à pessoa que está ali disposta a trocar experiência, disposta a responder a pergunta, mesmo que a resposta seja eu não sei, eu tenho que pesquisar, eu tenho que perguntar. Um respeito incrível por quem está facilitando, quem está fazendo o programa, quem está dando ali o treinamento. E como é que eu fiquei sabendo disso, né? Fiquei sabendo disso através, logo no primeiro dia, nós fomos almoçar, e o almoço era praticamente no mesmo local, e aí a pessoa que tinha feito o convite, que tinha me levado lá, ela teve um probleminha ali na hora do almoço, ela falou, mas não tem problema, Renato, você vai ali na primeira mesa, e na primeira mesa você tem uma pessoa que fala inglês. E como você não vai ter que fazer o pedido, porque os pratos eles vão vir, já era um serviço assim encomendado, empratado, né? Você pode sentar na primeira mesa, não tem nenhum problema. E quando eu entrei no salão assim do restaurante, realmente eram mesas de 6 pessoas, tinha lá a pessoa que falava inglês, tinham mais 3 pessoas na mesa, eu sentei, e quando eu cheguei, aliás, eu não sentei, eu cheguei e falei, posso sentar aqui, né? E perguntei pro meu colega ali, pro aluno que falava inglês, e ele pegou e ficou assim um pouco assustado com a minha pergunta. Aí ele falou em russo com eram outras 2 pessoas, 2 mulheres, eles conversaram em russo alguma coisa, e aí ele traduziu para mim, ele disse o seguinte, falou, olha, ele falou assim, professor, se você não se incomodar de sentar com os alunos, nós temos a honra de você sentar conosco aqui. E aí eu sentei, mas aquilo me chamou a atenção e eu perguntei para ele, né? Pedi para ele traduzir, por que que eu não poderia sentar com eles? E aí eles disseram que na Rússia, o professor, ele não se senta na mesma mesa do aluno. Ele tem um local separado, um local especial, que ele normalmente faz a refeição com alguém da coordenação, com outro professor, né? Não é provável você se sentar ao lado do aluno. E isso me marcou impressionantemente, né? Até hoje eu lembro da cena, e eu lembro desse momento, e foi uma experiência incrível, incrível. E depois eu voltei com o Timothy, acho que mais uma vez, fizemos um outro programa, esse outro programa grande, com muita gente, com mais de 100 pessoas, também uma receptividade sensacional. Então é um país que eu tenho um carinho pelas pessoas, a cultura das pessoas, a inteligência das pessoas, e é um país que eu gostaria, sem dúvida, estar na minha lista aí, de voltar e de conhecer um pouco mais. Essa foi uma história um pouquinho inusitada, de dar uma aula, de fazer um treinamento num país onde nós não conhecemos a cultura a fundo, tá? Espero que vocês tenham gostado da história. Ela é verdadeira. Tchau, tchau.